Como eu já havia falado aqui no programa, nós vamos visitar todas essas obras que nós consideramos obras emblemáticas, obras importantes para o município, e são obras também que a população, ao transitar, ao passar por elas, começa a ficar curioso para saber quando começou, quando vai terminar, como é que está sendo aplicado o recurso, de que forma está sendo feita, Conversar com um arquiteto, conversar com os moradores, com o presidente do bairro do Itaúna 1 é a nossa meta, é o nosso objetivo hoje aqui nessa matéria. O José Wilson é presidente da União das Associações de Parintins e membro do Conselho Municipal de Saúde. Mas é como morador do bairro do Itaúna 1 que ele vai falar sobre a obra da Paraíba e a importância desse acesso para os bairros próximos. Nós temos a Paraíba como uma via de acesso que dá acesso ao Itaúna 1, ao Macurani, de Javieira, Conjunto João Novo. Tem pessoas que quando vão fazer reuniões e tal, questionam que deve participar as pessoas que moram na Paraíba. Mas a Paraíba é uma via de acesso em que liga, nós temos a cidade em duas partes, Juscelino? Nós temos a cidade ligada de um lado para o outro nas três vias, que é a Ponte Amazonino Mendes, a Paraíba e a Ponte do Garantido. A Paraíba fica no centro, então é a que mais tem acesso. E aí, quando a Paraíba fica interditada, ela causa um transtorno a toda essa população que utiliza. Não é só a quem mora, A quem mora muito mais, mas a quem utiliza também. Eu, por exemplo, moro no Itaúna 1, Eu moro na Chico Simões, mas eu utilizo a Paraíba 10, 15 vezes ao dia. Eu passo aqui com o meu carro, com o meu veículo, para fazer serviço de um lado para o outro da cidade. Do seu ponto de vista, então, não houve planejamento, não houve um projeto para que essa obra realmente pudesse ser uma obra eficiente ao ponto de atender a todas as pessoas, a todos os moradores de diversos bairros, como você falou? Com certeza, Juscelino. Se houve planejamento, foi errado. Planejar errado. Porque a casa se começa do telhado para baixo, a casa se começa do alicerce, Isso aí qualquer pedreiro comum, não precisa ser engenheiro, arquiteto, para saber que a casa se começa pelo alicerce. E aqui não é diferente, você tinha que começar pelas galerias, para que depois a pista de rolamento, mesmo chovendo, com mais concreto, você conseguia trabalhar. Mas as galerias você não vai conseguir trabalhar com chuva e com enxurrada. Então, vamos caminhar pela Rua Paraíba para que as pessoas possam perceber o quanto realmente essa obra ela é importante para o município, de que forma ela está sendo trabalhada e colocar o questionamento, digamos assim, colocar para você, entendeu? Levar para você essa interrogação, para que você possa fazer uma reflexão sobre essa obra. Nós não estamos aqui para criticar absolutamente ninguém, para jogar pedra em absolutamente ninguém. Nós queremos trazer para você um assunto que é do interesse de todos, que todos com certeza transitam por aqui, seja morador da Santa Clara, do Palmares, do São José ou dos Itaúnas, você transita por aqui. E o que é importante é que aqui está sendo investido dinheiro público. Aqui é uma obra onde o poder público ele tem que ser, por obrigação, eficiente. Quem vai falar conosco também é o presidente da Associação do Bairro do Itaúna 1, Charles Andrade. Ele conta o trabalho que tem em levar para as reuniões as dificuldades do atraso na entrega da obra. Juscelino, a obra em si ela é boa, A obra é uma obra muito boa, mas ela deixa a desejar pela demora da entrega. Eles pediram a última, nós já fizemos 3 reuniões aqui no bairro de Itaúna 1, para tratar sobre a elevação da Avenida Paraíba. Isso já foi dado várias vezes prazos e nunca esses prazos foram cumpridos. O último prazo pedido agora foi de 60 dias, O qual já tem quase esse período aí, já tem 30 e poucos dias. E você viu aí como é que está, Essa situação do jeito que está aí, causa transtorno e tudo mais, não só para os pedestres, para veículos, mas também para os comerciantes que residem aqui nesse local, Tem que ter a calçada de pedestres, para os pedestres circular, Hoje a gente está vendo que eles circulam no meio da rua.
dificulta tanto o trânsito como também os veículos prejudicam os pedestres também. Então acho que deveria ter essa grade de proteção, já deveria ter sido feita essa galeria também. Eles estão cuidando muito da pista, estão esquecendo da lateral da rua, né? Que esse é o principal. Já houve acidente aqui nessa esquina que você está vendo aqui da casa da Ferragem Brito, já houve acidente aí por causa disso aí. A pessoa caiu aqui nessa lateral aí, né? Por conta disso aí, de não ter proteção. O arquiteto urbanista David Andrade explica de forma simples e técnica sobre a obra inacabada da Avenida Paraíba. Mas o que a gente pensa, o que a gente reflete aqui, Juscelino, é uma coisa muito mais ampla. Quando a gente fala em planejamento urbano, a gente discute uma coisa muito maior, macro, dentro do espaço urbano. A gente não pode simplesmente falar de mobilidade urbana aqui, que diz respeito ao deslocamento de pessoas e serviços, mas a gente tem que falar também de infraestrutura urbana, como eu estava falando para eles aqui, que o problema de esgotamento sanitário, de águas pluviais, não está sendo contemplado. Outro problema seríssimo aqui, Juscelino, é a questão da própria paisagem urbana. Você vê que há uma degradação do meio ambiente natural e do meio ambiente construído. Você vê literalmente que não há um planejamento. Você vê aqui, ó, que as laterais, como você bem falou, as laterais da avenida para o pedestre não tem proteção. Você não pode fazer uma obra como essa de recapeamento e onde você interrompe o trânsito e o pedestre tem que estar disputando o trânsito com carros, motos e bicicletas. O pedestre ele tem que estar protegido, mas a gente não vê aqui essa proteção, né? Toda essa situação do entorno dessa avenida, que é uma avenida, é uma via arterial muito importante para a economia de Parintins, para o trânsito das pessoas, a gente vê que é tratado como uma coisa imoral e até irresponsável. A gente não pode tratar de um projeto como esse, que é um projeto muito mais amplo, apenas com a ampliação do grade da Avenida Paraíba. Você tem outras coisas aí, tem que aparar as arestas para a gente ver o que precisa melhorar aqui. Você vê que o pedestre está andando pela rua, ele está transitando pela rua. O pedestre ele tinha que estar transitando pela calçada, mas você vê a avenida aqui toda, ao longo do início ao fim, não tem passeio público. Segundo o arquiteto urbanista, a obra não foi planejada e não atende às necessidades da população. A gente não tem que tratar apenas o planejamento urbano como uma coisa separada das outras. A gente vê aqui a mobilidade urbana, mas a gente vê um problema seríssimo de habitação, né? O comércio, o serviço, é uma coisa muito, é um desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento totalmente irregular, né? A gente não vê uma regularidade, um planejamento dentro desse espaço, desse intervalo aqui da cidade, né? Então, eu acho que a questão do nível da rua foi resolvida. Eu acredito que as cheias não tão cedo, acho que vão causar problema, mas não é só isso. A gente tem que tratar uma coisa muito mais ampla do que isso, Juscelino. O planejamento urbano, ele vai muito mais além do que isso. E eu pergunto a você, né? Você que está nos assistindo. Você se contenta só com isso? Você acha que isso aqui é suficiente? Você está satisfeito com essa obra? Você já parou para pensar um pouco sobre essa obra? A sua estrutura, a sua terminação, né? Como ela começou e quando que ela vai terminar, na forma como ela está sendo executada. Então você tem que refletir sobre isso, você tem que parar um pouco e pensar sobre isso, porque a ação de governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ela tem que ser eficiente, ela tem que atender aquelas diretrizes determinadas, como o David falou, pela Constituição da República. Tem que existir eficiência para que não haja prejuízo para o erário público. Prejuízo para o erário público quer dizer prejuízo para todos nós, parintinenses, que vivemos aqui, que moramos aqui, ok? Essa é mais uma matéria que nós trazemos para que você faça uma reflexão sobre esse trabalho, sobre essa obra pública.